entregasse a sua vida na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter uma vida eterna. Nós vamos falar do nosso Deus, como o nosso pastor falou, sempre fala aqui, falando de Deus nós já estamos certos, já estamos no caminho certo. Então nós vamos ler aqui no Evangelho de João 11 e o versículo 3, que fala dessa forma assim, ó: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui, essa passagem, Marta e Maria, elas mandaram um recado para Jesus. Mandaram um recado para Jesus dizendo que o seu irmão, tanto que ele o ama, estava muito enfermo. Nós não sabemos que enfermidades foram essa que Lázaro, antes de Jesus chegar, Lázaro já estava morto. Aí imagina, Marta e Maria estavam vivendo um momento difícil, seu irmão Lázaro estava doente, e a situação piorava cada dia, cada instante. Imagina, antigamente, nós sabemos que não tinha a medicina que tem hoje, não tinha o tanto de hospitais que tem hoje, e elas já não tinham mais o que fazer. Elas mandaram um recado para Jesus, porque ela sabia que se Jesus voltasse naquele momento, ele podia curar o seu irmão. Agora imagina nós, com tanto hospital que nós temos, tanto recurso, mas nós dependemos do X-Reg. E o que acontece? Acontece a mesma coisa. Às vezes demora tanto que quando a gente é chamado, a gente já está à beira da morte. Elas não sabiam mais o que fazer. Não tinha médico que resolvesse, não tinha forças para mudar a situação, mas elas fizeram algo poderoso. Mandaram um recado para Jesus. Isso nos ensina que quando o homem não consegue resolver, pode ser qualquer problema, ainda existe um caminho, é falar com Deus. Será que nós agradecemos hoje ao Senhor por nós levantar? Será que nós estamos sendo gratos? Porque o Senhor está falando aqui, ela está falando aqui, que elas mandaram esse recado para Jesus, e elas sabiam. E existe Deus para nós poder falar diretamente com Ele. Não precisa nós pedir a ninguém para poder interceder por nós. Nós já temos uma ligação. Nós já temos uma ligação direta com o Pai. Muitas das vezes nós passamos por um momento difícil porque nós queremos. Porque se nós se ajoelharmos, nós pararmos no nosso quarto e pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê algo, o Senhor vai nos dar. Porque Ele diz que Ele se levantará do seu alto e sublime trono para pelejar ao nosso favor. Mas Deus, Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Ele sabe muito bem. Ele falou, eu vou fazer a diferença, porque o povo antigamente, eles entendiam que a pessoa poderia ressuscitar ao terceiro dia, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas o Senhor deve ter pensado, não, eu vou fazer diferente, eu vou chegar só no quarto dia. E, como diz a palavra do Senhor, está aqui também no livro de Marcos. Está aqui em Marcos. Marcos 16, versículo 17 diz: e estes sinais seguirão ao que crer. Então eu acredito que nesse momento o Senhor, Ele deve ter falado, não, eu só vou no quarto dia. Eu só vou chegar lá depois que eu ver Lázaro lá no túmulo. Por quê? Eles acreditavam que Lázaro ressuscitaria ao terceiro dia, mas não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus quer. É da forma que Deus quer. Pensa que Jesus não se importa com o nosso sofrimento. Jesus se importa com o nosso sofrimento, mas Ele quer que nós falamos com Ele. Falamos, Senhor, olha o que eu estou passando. E essas meninas, elas sabiam que se o Senhor voltasse naquele momento ali, Ele poderia curar o seu irmão. De repente, eu não sei o que está passando com o meu irmão também, que está do outro lado me assistindo. De repente o meu irmão está no hospital. De repente está um pai, está uma mãe, está uma irmã, está um irmão, está um filho. E você já não tem mais o que recorrer, você já não sabe o que fazer, porque o médico
deve ter chegado para você e te desenganado, dizer que aquela doença não tem jeito, mas tem jeito. Tem jeito porque o nosso Deus, ele ainda não bateu o martelo. Tem coisa que ele cura, ele salva, ele liberta, ele ressuscita, mas tem coisa que ele bota o médico para curar. Eu passei por essa situação. O Senhor disse não para mim. É difícil passar por isso. Eu sei o que Marta e Maria passaram. Eu não sei qual foi a enfermidade do Lázaro, porque eu passei por isso. E o Senhor preparou meu filho e levou. Não teve jeito. Mas eu sei que o meu filho ele está lá em cima. E naquele grande dia, todos nós vamos se encontrar. Sabe, tem coisa que é para poder o homem curar, o médico curar, tem coisa que é para Deus curar, mas se Deus fizer, nós sabemos que Ele é Deus, e se Ele não fizer, nós também sabemos que Ele é Deus. E esse Deus é maravilhoso, Ele deu o seu único filho também para morrer na cruz do Calvário, por mim, por nós, por toda a humanidade. Nós sabemos que Ele não merecia passar o que Ele passou. Nós sabemos muito bem disso, então faça igual diz aquela palavra, aquela música, Ele mesmo deu e Ele mesmo levou. Nós temos que botar no nosso coração que Ele faz da forma que Ele quer. Mas eu venho falar de Jesus. Jesus ele é maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso príncipe da paz. Ele veio para não condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. A Bíblia vem dizer que veio na direção dele, Marcos 5, versículo 21 ao 43, veio um homem na direção dele chamado Jairo. E esse homem, ele também era um chefe da sinagoga, a igreja. Ele se humilhou aos pés de Jesus. Mas Jesus falou para ele assim: não tema, crê somente. Como o nosso pastor fala, eu sinto uma saudade do meu pastor. Deus abençoe meu pastor, Deus abençoe o meu irmão grandemente. Eu fico vendo o pastor falando, o maior milagre não é quando o morto ressuscita, mas é quando um homem se aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados. É a maior festa no céu. Nós sabemos disso, e a gente sabemos também que tem aquela passagem, multidões de conselho, mas dessa vez, na direção, aquela multidão, como diz em Marcos 16, versículo 17, que seguirão aquele que crê, né? Sinais que seguirão aquele que crê. Aquele povo, ele estava seguindo Jesus, porque ele sabia do amor, do potencial de Jesus. E a Bíblia vem dizer que quando esse homem se ajoelhou aos pés do Senhor para pedir uma bênção, para pedir sobre a filha dele que estava enferma, veio aquela multidão, não multidão de conselho, mas multidão negativa, multidão que muitas das vezes está ali para poder ver o seu mal, multidão que quer testar a sua fé. E aquela multidão veio ao encontro deles e falou: não tem mais jeito, que a sua filha já morreu. Mas vamos falar na nossa linguagem de hoje. Não vamos falar na linguagem de antigamente, não. Vamos falar na nossa linguagem de hoje. O Senhor deve ter falado assim: levanta, filho. Ele não sabe o que estão falando, quem sabe sou eu. E a Bíblia vem falar que o Senhor, ele seguiu para a casa de Jairo. Aquela multidão, os fariseus, aqueles incrédulos, aquelas pessoas mentirosas, aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas que não querem ver o seu bem, querem ver o seu mal. Elas falam contigo, dá tapinha nas tuas costas, mas não são seus amigos. Nosso amigo é Deus, é Ele que é o nosso amigo, é Ele que nós temos que confiar, é Ele que nós temos que ajoelhar e contar os nossos problemas para Ele. Muitas das vezes nós contamos o nosso problema para um amigo, para um irmão, e quando a gente vira as costas, ele diz: tomara que dê tudo errado. A Bíblia ela vem falar que o Senhor chegou na casa de Jairo, olhando para a menina deitada, e o Senhor falou: ela está dormindo. Eles zombaram, eles riram da cara de Jesus. E Jesus, vamos falar hoje, vamos falar de novo aqui nas nossas palavras. O Senhor deve ter falado para Jairo assim: é seus amigos? É sua família? O que é seu esses pessoal? E Jairo deve ter falado: não são meus amigos.
E o Senhor falou assim, ó, tira todo mundo para fora. Muitas das vezes, irmão, a gente tem que tirar aqueles que atrapalham a nossa caminhada, nós temos que tirar do nosso caminho. Porque eles estão tirando nós do foco de Jesus, eles estão tirando nós da nossa salvação. E o Senhor falou, tira todo mundo para fora, só vai ficar aqueles que veio comigo e só a família da menina. E a Bíblia vem dizer que o Senhor pegou na mão dessa menina e falou, Talita cume, menina, levanta. Imediatamente. Essa menina se levantou porque é poder de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Tem coisa que Deus, ele permite, mas tem coisa que Deus, ele não permite. Então, aquele povo, uns creram e outros foram contar o que viram. Outros ficaram envergonhados, porque eles sabiam que era Deus e eles queriam testar a fé de Jairo. Mas se enganaram, porque Jesus, onde ele passa, o mal ele não fica. Aonde Jesus ele entra, todo o mal ele tem que sair. É Jesus que permanece, ele é fiel, ele é verdadeiro. A Bíblia vem dizer que continuou aquela multidão. Eu acredito que, eu não sei quantos dias levaram, o dia do Senhor é diferente do nosso dia. Eu não sei quantos dias levaram para poder chegar o recado até Jesus. Mas nesse intervalo Jesus estava fazendo milagres e prodígios. A Bíblia vem dizer que Marcos, ainda continua em Marcos 5, versículo 25 ao 34, da mulher do fluxo de sangue. A mulher já tinha gastado tudo. Aqui diz que a mulher já não tinha mais o que fazer. Ela sofria 12 anos, enfrentando toda dor, toda vergonha, rejeição. Ela já tinha gastado, aqui está dizendo, ela já tinha gastado tudo o que possuía, tentando encontrar uma cura, mas ninguém conseguiu ajudá-la. Mesmo em meio à multidão, ela acreditou que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E Jesus declarou, de mim saiu o poder. Quem foi que me tocou? Porque a multidão seguia Jesus, como diz aqui em Marcos, a multidão seguia Jesus, por causa dessas maravilhas, desses milagres, desses prodígios. Nós temos que seguir, meu irmão. Nós temos que seguir aquilo ali que vai nos trazer esperança. A esperança, como diz nosso pastor Luiz, nós temos que trazer de volta para nós aquilo que pode nos trazer esperança. A esperança é Jesus. A salvação só é em Jesus, não tem outro meio, não. Não tem outro meio para nós ser salvos. Só a salvação é só em Jesus. E ela acreditou, ela tocou em Jesus. E Jesus declarou, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente ela se levantou. Agora imagina mais uma na multidão, buscando Jesus, seguindo Jesus com toda a alegria, com todas as suas forças. Muitas das vezes, irmão, o colega fala assim, ó, vamos convidar ele, porque não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmão. É melhor nós estar na casa do Senhor do que ser convidado para a festa do mundo, porque na festa do mundo a gente vai querer experimentar, a gente vai querer botar alguma coisinha na boca ali e acaba se desviando. O nada a ver, daqui a pouco nós não estamos mais jejuando, daqui a pouco nós não estamos mais orando, daqui a pouco nós não estamos mais na casa do Pai, daqui a pouco nós vamos estar no mundão, daqui a pouco nós vamos estar sem salvação. O Senhor ele fala que ele vai vir como um raio, um relâmpago, do Oriente ao Ocidente. Vai ser muito rápido. E vai ser nesse intervalo que ele vai pegar a gente de surpresa. Aí já não vai ter mais jeito. Então que nós continuemos como essa mulher do fluxo de sangue, como Jairo, como aquele centurião que falou, Senhor, apenas uma palavra tua basta para que a cura chegue até meu servo. O Senhor, ele quer que nós tenhamos essa mesma fé. Ele fala que se nós tivermos essa mesma fé, a gente vai fazer as mesmas obras que ele fez, ou até maior que ele fez. Nós sabemos que nós somos dignos disso não, mas é a palavra que diz, é o Senhor que fala. Se nós buscar, se a gente se ajoelhar, se a gente se humilhar, a gente vai fazer a mesma obra que ele fez. Aqui em Marcos, continua em Marcos aqui, os sinais que seguirão crer em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. É a língua do mundo não, é a língua de Deus, é a língua de Cristo. Como o nosso pastor fala,
Você pode passar pulando aqui, ó, glorificando o nome santo do Senhor, falando em mistério, pode passar à vontade. Mas muitas das vezes nós estamos desligados dentro da casa do Senhor e a bênção está para vir, a cura está para vir dentro da nossa própria casa, porque o Senhor Ele quer usar nós mesmos aqui dentro da casa dEle. E nós estamos desapercebidos, conversando, desligados, e o Senhor não tem como fazer, como que vai fazer se nós estamos desligados? Glória a Deus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E Ele fala, se nós pegarmos em serpente, nós podemos pegar em serpente. Se nós bebermos algo, veneno, seja o que for mortal, nada nos fará mal nenhum, nada nos fará mal nenhum. Imporamos as nossas mãos sobre o enfermo, e esses enfermos eles ficarão curados. O Senhor Ele quer curar, mas para o Senhor curar, nós temos que estar ligados dentro da casa do Pai. Nós temos que estar aqui ligados, mas o povo também tem que estar ligado no céu e na terra, para que ele possa receber a cura. Para que nós, nossos irmãos, nossas irmãs, os obreiros, as obreiras, pastor, todos ponham a mão sobre o enfermo, e no nome de Jesus esse enfermo será curado. Nós temos que estar ligados, irmão. Jesus Ele vai voltar, Jesus Ele está voltando, e Ele não quer pegar ninguém de surpresa. A Bíblia vem falar que o Senhor fez tanto milagre, tanto prodígio, tanta cura, tanta coisa maravilhosa. E o povo foi, cada vez mais o povo foi seguindo o Senhor, foi aquela multidão seguindo o Senhor por causa do milagre, do amor e da sua benignidade. A Bíblia vem falar ainda em Marcos ainda, 5 versículo 1 até 20, a história do gadareno, como foi falado a semana passada na boca do nosso pastor Luiz, porque eu ainda falei com a minha esposa aí, ó, a confirmação do Senhor. A Bíblia vem dizer que o Senhor atravessa o mar e chega à região do gadareno. Assim que desembarca, o homem possesso por espírito maligno corre ao encontro dele e diz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? E Jesus pergunta: qual o nome deles? E eles respondem: Legião, porque somos muitos. Os espíritos pedem para entrar em uma manada de porcos. Jesus permite, e os porcos se lançam no mar. Os porcos se lançam no mar. Jesus fala: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez. É assim que nós temos que fazer, nós temos que agradecer o nome do Senhor. O Senhor pode ser a legião que for, pode ser quem for, mas a palavra do Senhor, Ele vem dizer que e quando a palavra do Senhor chegar aos 4 cantos desse mundo, e vai chegar, não adianta que ninguém vai parar. Vai chegar aos 4 cantos desse mundo, não adianta ninguém brabo, não adianta ninguém querer interromper, porque o Senhor falou que vai chegar, e o dia que chegar, aí sim, Ele vai bater o martelo e vai dizer: agora vai chegar o fim, porque todos estão ouvindo a palavra de Deus. Ninguém vai pegar ninguém de surpresa. Todos vão ser pegos, não vão ser pegos de surpresa, porque o Senhor lhe fala. Aí, agora, nós vamos voltar lá em Marta. Lá em Marta. Aí o Senhor resolveu: não, agora já fiz tanta coisa, eu vou lá, né? Vou lá agora, vou lá chegar lá em Betânia. E quando o Senhor chegou lá, as meninas já estavam todo mundo chorando, porque já fazia 4 dias que Lázaro tinha falecido. E o Senhor chegou. A Bíblia vem dizer que o Senhor chorou porque o Senhor gostava muito de Lázaro, Ele era amigo de Lázaro. O Senhor chorou porque o Senhor se comoveu com o sofrimento delas. O Senhor, Ele tem um amor muito grande por nós. Ele sente dentro dele o que nós estamos sentindo. Ele sente, Ele chorou. E aquele povo, aquela multidão ali do lado ali, e a Marta e Maria já falando para Ele: Senhor, já está fedendo, já cheira mal. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor falou para ela: somente crê, filho, somente crê, né? Palavra maravilhosa. Nós temos que crer, irmão. Nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que saber que o Senhor, Ele não está atrasado, Ele chega na hora certa. A Bíblia vem falar que o Senhor chegou. Agora imagina a fé daquele povo que está ali, porque o Senhor fala:
tirai a pedra. Quando ele fala tirai a pedra, serve para mim, serve para você, serve para nós que estamos ouvindo, vocês também do outro lado da internet que estão assistindo. Eu não sei qual vai ser a hora, o Senhor manda nós tirar a pedra do nosso coração. Sabe? Nós temos que liberar o perdão. Nós temos que liberar o perdão. Essa pedra também é o nosso coração. Nós temos que liberar o perdão para que nós também seja perdoado pelo Pai. Porque se nós não perdoar, nós também não temos como ser perdoado pelo Pai. O Senhor ele fala assim: tirai a pedra, tira esse ergueiro do teu olho, para que tu veja que tu não é melhor do que ninguém. Tu é igualmente os outros. O Senhor ele quer que nós abrimos as nossas visões como ele abriu os olhos de Geizim. Geizim viu. Geizim viu a maravilha. O Senhor ele quer que nós tiramos isso que está atrapalhando a caminhada. O Senhor ele quer que nós tiremos essa pedra do nosso coração, para que nós sejamos, porque Ele diz que para nós chegar até o céu nós temos que ser igual a uma criança, sem maldade. Uma criança, temos que ser que nem criança, sem maldade. Nós temos que chegar lá no céu limpo. Nós temos que tirar esse peso da nossa consciência de que nós perdoamos. Agora é Ele com Deus, nós perdoamos. O Senhor ele deve ter falado assim, ó, para aquele povo assim, ó: tirai a pedra. Agora imagina quem tirou a pedra. Lázaro ali, eu imagino que Lázaro, como as meninas falaram para o Senhor que ele já estava fedendo, já estava cheirando mal. Imagina o tamanho de Lázaro inchado. Imagina o tamanho de Lázaro ali inchado, boca torta, tudo preto, enrolado com aquelas faixas que eles enrolavam a pessoa com aquelas faixas antigamente. Agora imagina quando o Senhor ele brada em alta voz: Lázaro, saia para fora. Agora você imagina quem estava vendo Lázaro todo inchado. Imagina Lázaro ali, do nada Lázaro volta ao normal. Lázaro volta ao normal ali. Vamos botar que o olho dele estava estufado, boca caída, nariz, e volta tudo no seu devido lugar. E Lázaro se levanta enrolado com aquelas faixas, dando glória ao Senhor. Imagina quantas pessoas que voltaram para Jesus naquela hora, porque viram o milagre de Deus, que muitos viram o Lázaro ali inchado, o Lázaro em estado de decomposição, já cheirando mal. Agora você já imagina ali quando o Senhor fala: Lázaro, saia para fora, porque tinha muita gente incrédula ali. Tinha muita gente incrédula porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava no poder de Deus. Agora imagina as pessoas que viram Lázaro inchado da forma que ele estava, e de repente Lázaro se desincha e Lázaro volta ao normal. É o poder de Deus. Lázaro se levantando, dando glória a Deus. Cadê o cheiro? Não tem cheiro. Cadê o homem que estava inchado? Não está mais inchado. Poder de Deus, irmão. É poder de Deus. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Deus faz da forma que Ele quer. Não adianta. Levou 4 dias, mas 4 dias para o Senhor não é 4 dias igual um dia da gente. É de ser diferente. Os dias do Senhor é diferente. Agora imagina a alegria daquele povo. Marta e Maria, os colegas, aquele povoado, aqueles que viram, aqueles que eram incrédulos, voltaram para Jesus, passaram a crer em Jesus. Agora imagina o tamanho daquela multidão seguindo Jesus. E ele fala: eu não mudei. Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Quero dizer para os meus irmãos que estão do outro lado da telinha. O Senhor fala: eu não vim trazer a ressurreição, eu sou a ressurreição. Ainda que você esteja morto, você vai viver. Você, ainda que a Bíblia que é diferente, fala: ainda que você morra, viverá. Ele está falando. De repente ele fala de uma morte física ou de uma morte espiritual. De repente você está caído, de repente você está afastado da presença do Senhor, mas no nome de Jesus nós profetizamos sobre a sua vida que você vai se levantar desse calabouço aí onde você está. De repente você está abandonado debaixo do viaduto e ninguém faz nada por você, mas Deus está te vendo. De repente você está agora no hospital e o médico diz assim: ó, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque nós estamos liberando essa palavra, nós estamos mandando essa palavra que Jesus falou para a gente profetizar, assim como Ezequiel profetizou sobre os vales dos ossos secos. A gente também está profetizando na sua vida. Não tem câncer, não tem enfermidade, não tem mal nenhum que seja maior do que o poder de Deus. Deus ele te cura onde você estiver.
Não precisa você fazer o que você estava querendo fazer, tirar a sua vida. Jesus, Ele te ama, assim como Ele nos ama, assim como Ele nos tirou lá do calabouço, Ele tirou lá do meio do monturo e fez nós um vaso novo. Ele também pode restaurar a sua vida, aquilo que estava perdido na sua vida, Deus, Ele restaurará. Creia somente, e você e a sua casa, nós estamos profetizando, você e a sua casa servirão ao Senhor. Aquele que estava perdido, Deus, Jesus vai retornar de volta. Você só precisa abraçar, como aquele filho pródigo que foi, mas ele viu que não tinha jeito para ele, ele voltou para o braço do pai. O seu filho, ele está afastado, o seu filho está nas drogas, o seu filho vai voltar a qualquer momento, e você abraça ele, como o meu pastor fala, leva ele para a melhor igreja, a igreja que esteja dentro da Bíblia, que esteja no caminho certo da Bíblia. O seu filho vai voltar, a sua filha vai voltar, o meu filho vai voltar, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, todo mundo vai voltar, porque é o tempo de nós adorar o Senhor. Não adianta, nós também podemos passar por um momento difícil. O Senhor, Ele não nos prometeu uma riqueza, mas Ele nos prometeu a maior riqueza, que é uma vida eterna. Então a gente está passando para você, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado, que vai me assistir, que vai nos assistir uma outra hora. Eu não sei que vai ser na parte da manhã, que vai ser na parte da tarde ou da noite, mas Jesus te ama. Tenha certeza de uma coisa: Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Criador, Ele que nos fez, Ele que nos ama, é o castigo que nos trouxe a paz. Isaías 53, versículo 3 e 4, Ele diz que Ele foi o mais rejeitado pelos homens, mas por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele diz que nós fomos sarados do nosso coração, aquela mágoa não tem mais. Aquele velho homem não é mais aquele velho homem, nós não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu profetizo na sua casa, na sua vida, na sua família, que não mais vive você, mas Cristo vive em você. Que Deus te ame sempre, como está nos amando. A gente está hoje aqui por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor nos presenteou com mais um dia, como foi falado. Muita gente hoje está de pé, de olhos abertos. Tem muita gente que está descendo a sepultura. Então nós não estamos sofrendo. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus por mais um dia, por mais uma misericórdia diária do Senhor, que é uma misericórdia diária. O dia de hoje, nós sabemos que nós estamos aqui. O dia de amanhã não nos pertence. Então que você, meu irmão, você, minha irmã, levante-se, volte a caminhar. O Senhor fala assim, ó: vinde como estás. Não importa se tu vai de bermuda, se tu vai descalço, se tu vai de chinelo, vem para a casa do Pai. O Senhor que é soldado, a seara, diz que a seara é grande, os obreiros são poucos, mas o Senhor está te chamando para você voltar para o primeiro amor, voltar ao primeiro amor de novo, voltar a fazer parte dessa seara, para a gente poder chegar no céu. E quando a gente chegar naquele grande dia, nós vamos dizer: papai, muito obrigado. A luta foi grande, mas valeu a pena. Hoje eu sei que eu estou contigo, porque foi de lá que o nosso pastor fala, de lá que nós viemos e para lá nós voltaremos. Eu profetizo na vida de vocês, meu irmão, minha irmã, a sua casa, a sua família voltará para o Senhor. Você que persegue Jesus, não persegue não, porque Ele fala: aquele que me persegue será perseguido. Então não persiga o povo de Deus não, deixa a obra fluir. O Senhor falou que a obra dele, ela vai chegar, não adianta, vai chegar nos quatro cantos desse mundo. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Criador, e Ele não veio para te condenar, mas Ele veio para te salvar. Eu quero deixar uma palavra final, que o nosso apóstolo Paulo, eu amo muito essa passagem, para nós podermos terminar. Ele fala, Romanos 8, 35 até o 39, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, a tribulação, nós passamos por tribulação todo dia. Não vai separar nós do amor de Cristo não. É a angústia. Não, quando a gente oramos, a angústia ela sai. Quando a gente botamos o nosso joelho, dobramos o nosso joelho, toda angústia sai, toda dor, tudo aquilo peso, todo fardo pesado sai, porque o Senhor fala que quando nós oramos um pelo outro, mal nenhum permanece de pé, mas todo mal ele cairá.
nada ficará de pé, tudo aquilo que é feito vai ser desfeito, aquilo que está para ser feito não vai ser feito, nada vai ser feito, porque o Senhor está no controle de tudo. Ele fala, é a fome? Não, o Senhor não tem deixado nós passar fome, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos alimentado com água, com comida. É a nudez? Não, porque nós não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em você. É o perigo, é a espada? Não, aleluia. Esse texto de Romanos 8, 35 até o 39 é uma das maiores declarações de amor. Esse amor que nós temos aqui, o Senhor ele tem esse amor com nós também temos que ter essa gratidão, como Davi teve, como Amós teve, nós também temos que ter essa gratidão. É o momento de só nós agradecer, é o momento de nós dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Mesmo sem o Senhor merecer, mas o Senhor foi como uma ovelha muda para aquele matadouro. Não pensa como nós pensa, não pensa como nós pensa, ele simplesmente ele foi. Mas a Bíblia vem dizer, como o nosso presbítero Ivanildo fala, mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. O leão que ruge, o leão que ruge. Aqui Paulo nos ensina, irmão, o amor dele é inabalável e eterno. Paulo cita tribulação, angústia, fome, perigo. Isso nos mostra que o cristão também enfrenta batalhas. Servir a Deus não significa ausência, problema, mas a presença de Deus em meio aos problemas. Há dia em que a alma fica cansada, nós ficamos cansados, irmão. As portas parecem fechadas, as forças acabam, mas o texto não pergunta se teremos luta. Ele pergunta, essas lutas podem nos separar do amor de Deus? De Cristo? Não. Nada disso não vai separar nós do amor de Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Paulo vem falando isso. Não é pelas nossas forças, mas pelo amor de Jesus. O crente pode até chorar, não está derrotado, pode passar pela tempestade, mas Deus continua no controle. Paulo vem dizendo aqui em Romanos, aqui está tudo explicadinho, ser mais que vencedor não significa nunca sofrer. Nós sofremos, significa que mesmo sofrendo, Deus transforma a batalha em testemunho. Mas pode sofrer. Nós pagamos as contas atrasadas. Eu não sei se eu dirijo, se eu desligo o telefone com tanta ligação cobrando. Nós passamos por isso tudo. Nós devemos, nós sofremos, nós passamos por um momento difícil, mas Deus ele é amor, Deus ele é maravilhoso. O mundo todo deve, mas nós temos que estar presente, nós temos que estar ligados no Cristo, porque é Ele que vai nos garantir a vitória. Está dizendo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus, nada disso. Porque nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos passar o que nós passar, nós podemos passar a tribulação que nós passar, mas nós estamos aqui na luta. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos a casa do Pai para poder adorar, para poder dizer, Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós estamos aqui porque nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, nada. Nós sabemos que só cai uma folha da árvore se for permissão de Deus. Nós somos, meu irmão, como uma folha seca que vai para lá e para cá. Mas se o Senhor não permitir ficar, não vai cair. O passado não pode apagar o amor de Deus. Está aqui o apóstolo Paulo falando. Deus de manhã, o medo de manhã não pode vencer o amor de Deus. A luta espiritual não pode destruir o amor de Deus. Nem mesmo a morte pode separar um filho de Deus, do Senhor. O amor de Deus não depende da circunstância. Ele permanece firme quando tudo ao redor parece desabar. Hoje, você pode estar passando por luta, tristeza, perseguição. Lembre-se, Deus
não abandonou você. O amor dele continua de pé. A tempestade pode ser grande, mas o amor de Cristo é maior. Então, que nós continuemos nessa pegada, que nós não paramos, que nós continuamos na luta, um orando pelo outro, que é o que o Senhor quer. Quando um tiver fraquinho, o outro levanta o outro na oração. E é assim que Deus quer que nós continue. Sempre lembrando que Ele é o cabeça. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, o nosso maravilhoso, o nosso eterno Deus. Não existe outro. Ele fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não houve, não haverá. É o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que nós estamos servindo. Nós pode passar pelo que passar, mas nós sabemos que Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário, independente de qualquer religião, mas Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Essa noite eu quero agradecer a minha oportunidade, desejar um ótimo domingo para aqueles que estão do outro lado da internet, nos assistindo ou que vai nos assistir por outro dia. Eu quero desejar um domingo maravilhoso na paz do Senhor Jesus, agradecer a cada um que aqui se encontra também no nosso templo, não só aqui, mas em Santa Dalila, abençoando os nossos pastores que tiveram aqui presente na nossa igreja aqui no Rio de Janeiro, na rua Benjamin da Silva, nos dando uma força enquanto o nosso pastor está fazendo o ID de Jesus, levando a palavra a toda criatura. Eu quero agradecer aos meus irmãos lá de Jacarepaguá, da Novo Dia, que tiveram aqui, o nosso pastor Luiz, o nosso pastor Rui, o pai do nosso pastor, o nosso presbítero Ivanildo, que também tiveram aqui, a nossa pastora também, que também tem meus colegas que vieram aqui orando pelo cada um de nós. Eu quero agradecer nesse dia de hoje por todo e dizer que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a nossa casa e a nossa família. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Vocês me desculpam porque não é de mim, mas eu já tenho que parar porque foi até aqui que o Senhor nos deu. E eu agradeço e dando uma salva de palmas para o nosso Rei Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por tudo.